Todo mundo bem, pessoal? Bem mesmo? Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Temos o compromisso, então, faz tempo que eu não falo isso, sempre bom relembrar, de passar estritamente o que está na doutrina espírita. Eu sempre evito de dar minha opinião pessoal e quando eu faço isso eu aviso, essa é a minha opinião pessoal. Por quê? Porque a doutrina espírita, pessoal, é a fé raciocinada. E o que é a fé raciocinada? A gente entrega a chave, que está no livro dos Espíritos. As conclusões têm que ser de vocês. Tudo bem? Então aqui nós somos somente um interlocutor, nós somos aqui um alto-falante, a espiritualidade nos auxilia muito e a gente vai passando um pouquinho da doutrina. Gerou dúvida, tem pergunta para fazer, interrompa, pergunte, fique à vontade. Tudo bem? Vamos lá? Então, pessoal, para a gente começar, como sempre, a nossa reflexão, nós vamos falar de mais uma passagem do Mestre dos Mestres, né? Do Mestre Jesus. É uma passagem interessante. A passagem desse trecho do Evangelho diz o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Cesareia de Filipe, só para a gente se localizar, é uma região que à época de Cristo chamava-se Cesareia de Filipe. Hoje ainda se chama Cesareia e ela está nos pés do Monte Hermon, em Israel. Tá? Hoje é um parque lá, é um parque nacional da Cesareia. Dê uma pesquisadinha para a gente se situar, porque a gente tem muita noção, né? O que é onde. Mas o interessante é o seguinte, aí Jesus vira para os apóstolos e fala o seguinte: pessoal, o que o povo anda fofocando? Não é? Ficou mais fácil vocês entenderem? O que dizem os homens sobre quem é o Filho do Homem? Quem é esse Filho do Homem que Jesus está se referindo? Ele. Então ele se apresentava como Filho do Homem, ele tem várias frases. Então ele está perguntando: moçada, quem que o povo está falando que eu sou? Essa foi a pergunta de Jesus para os discípulos. Tudo bem? E aí vem a resposta, né? É muito legal. E eles disseram: uns dizem que tu, Jesus, é João Batista. Vocês estranharam? João Batista não era primo de Jesus? Eles não conviveram ao mesmo tempo? Mas João Batista, pessoal, foi decapitado pelo rei Herodes no ano 28 depois de Cristo, ou seja, Jesus tinha 28 anos quando João Batista foi morto. E os discípulos falam que o povo dizia que João Batista era Jesus. Por que isso? Como assim? Que coisa louca é essa? Mas calma. Outros dizem que é Elias. Quem era Elias? Elias era um profeta mais antigo ainda, que já havia desencarnado há bastante tempo. Mas as pessoas diziam que Jesus era essas pessoas. Como assim? Né? E outros ainda dizem que tu é Jeremias, ou um dos profetas. Pessoal, como é que você pode... Quem é o Paulo? O Paulo é o avô dele. Isso significa o quê? Que acredita na reencarnação. Entendeu? A reencarnação está aí ainda presente nesses tempos. Mas calma que fica melhor. Aí ele disse: e vocês que estão aqui me seguindo, estão estudando, estão aprendendo, quem dizeis que eu sou? Já andavam com Jesus há algum tempo. Já tinham presenciado vários
milagres, que para nós não existem milagres. Não é? Tudo é explicado. Tudo bem? Mas... E veja, pessoal, essa aqui é a interpretação espírita. Porque de cara, muitas religiões não aceitam a reencarnação. Então acham que, não, os caras estavam falando que ele era ele, porque não sabia se ele era ele que era ele. Tudo bem? Então ele pergunta aos apóstolos, e vocês? Quem que vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro, que ainda não chamava Pedro, nós já vamos ver isso no próximo versículo, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. À época de Jesus, o que significava a palavra Cristo? Messias, ungido, escolhido. É uma derivação de uma palavra grega chamada Christos, que traduzido para o hebraico era Messiá, Messias. Então, o Pedro fala, né? Você é o ungido, você é o Filho do Deus, é o que nós acreditamos. Mas quem falou isso? Todos. Simão Pedro. Tudo bem? Daí estamos entendendo um pouquinho do Evangelho. E aí Jesus fala para ele, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. O que é esse Bar-Jonas? Na tradição hebraica, os nomes das pessoas são dados assim, por exemplo, eu sou Paulo Bar-Nuno. Paulo, filho de Nuno. Então ele está falando que ele é Simão Bar-Jonas. Simão, filho de Jonas. Era o nome do pai de Simão. E aí ele muda o nome dele, né? Daqui para frente. Espera aí. E ele fala, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Oi? Mas meu Pai que estás no céu. Não foi o teu corpo e a tua carne e a tua boca que falaram isso. Foi quem? Meu Pai que está no céu. Como? Mediunidade. Ele foi inspirado por Deus. E Jesus percebe isso e fala, bem-aventurado, porque não foi você que está falando isso daí. Quem está falando é meu Pai que estás no céu através de você. Olha aí, médiuns. E ele continua. Paulo, eu só posso interromper um pouquinho para perguntar uma coisa? Pode? Essa parte no começo que fala, uns João Batista, e você disse que eles estavam falando da reencarnação. Mas como que eles estavam falando da reencarnação, sendo que eles estavam vivendo concomitantemente? Porque Não eles estavam. sabiam que era. Não. Ó, o João Batista já tinha sido morto. Ah, sim, mas eles tinham vivido ao mesmo tempo. Então, conviveram ao mesmo tempo. Como é que isso pode ser? Eles não sabiam? Não dá nem para confundir um com o outro. Concorda? Sim. Aí é isso que é interessante. Como é que as pessoas pensavam um negócio desse? Porque a reencarnação é algo tão constante que eles chutaram também nesse sentido, né? Ah, tá. Então foi um erro mesmo. Sim. Não tinha tanto entendimento, mas eles, de alguma maneira, acreditavam na reencarnação. Era a intenção. Assim, né? Qual era a média do povo? Agricultores analfabetos, sem quase nenhuma cultura, pessoal. Pessoas muito rudes. Aldeões, pastores, agricultores, pescadores. Quem eram os discípulos? Tem algum doutor da lei nos apóstolos? Nenhum. Qual deles sabia escrever? Mateus, que era auditor fiscal da Receita Federal Romana, né? Ele era da Receita Federal Romana. E depois a Maria também, né? Que a Maria sabia. Madalena. Depois ela foi aprender, né?
Tudo bem? Então ele fala, né? Bem-aventurado seja, porque não foi a carne nem o sangue que falou isso aí, foi meu Pai que está no céu. E ele complementa mais algumas coisas. E também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus diz, tu és Petrus, pedra, você é um cara de firmeza. E chamou Pedro, Simão, firme. Vocês devem ter assistido The Chosen. E se vocês estudarem um pouquinho melhor o Evangelho, vocês vão ver que Pedro era guerreiro, gente. Quem que decepou a orelha do soldado romano quando vieram prender? Pedro, tá resolvido. Pedro era pra frentex, era proativo até demais. Mas ele era determinado. Então Jesus fala isso para ele. Você é pedra. E você vai ser, em cima de você, vou edificar minha igreja. O que era a palavra igreja nos tempos de Jesus? Existia igreja? Não existia igreja. A palavra igreja era comunidade, grupo de fé. Então Jesus está falando para ele, para Pedro, que ele é firme e que ele vai ser o quê? O condutor da doutrina, do evangelho. Criou uma igreja aqui? Muita gente diz que esse é o momento que ele manda criar a igreja católica apostólica romana. Pessoal, católica apostólica romana. Mas não é fácil fazer conta de chegar quando eu quero defender alguns interesses. Assim como vão dizer que eu estou puxando a sardinha para o lado do espiritismo, né? Mas calma que Jesus continua. Então ele fala, você é pedra. Cabide vem em você que o Pai te deu a mediunidade. E você é firme. E você vai conduzir a minha igreja. Você vai conduzir as minhas ovelhas. Como ele gostava de falar. E acrescenta. Aqui é interessante. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que nós fizemos? Criamos um velhinho de barba com chaveiro pendurado. Tem chave no reino do céu? Mas para facilitar para as pessoas simples, para as populações muito grandes, um velhinho barbudo com a chave do céu, né? O que é? Te darei as chaves do reino dos céus. Não é doutrina. A doutrina. Pessoal, o que eu tenho falado para a gente toda noite? O que é o evangelho? É o manual da vida. As chaves da felicidade. Eu não sei como fazer para ficar feliz, para ser bom. Tem um manual. O manual chama-se o Evangelho de Jesus Cristo. Que são as boas novas, que são as chaves de viver bem. Então, ele entrega para Pedro as chaves do reino do céu. Mas agora ele ainda complementa com uma frase interessante. Quase ninguém entende isso daqui. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Alguém aqui entendeu o que ele quis dizer com isso aqui? É a causa e consequência da nossa vida futura? Ou não? Que mais? Tenta aí, galera. O que vocês acham que quer dizer isso? Que ele desligar. Então, se ele ligar uma luz aqui, acende uma luz lá. Como? A energia de cada um. É aquela questão que a gente acha que morre e melhora, né? Mas a gente continua sendo o que era aqui, continua sendo lá. Continua sendo o que era lá. O caminho. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então eu vou ajudar vocês. Essa expressão, ligar e desligar,
no ordenamento jurídico hebraico, lá de trás, o que ele queria dizer? Aprovar ou recusar. Então Jesus dá a Pedro o poder. Não falou que, Pedro, você é o cara. Você acabou de manifestar mediunidade e meu pai falou por você. Você é um cara reto de princípios. Não falou tudo isso até agora? Falou, vou te dar as chaves do céu, o caminho para a gente ser feliz. E olha, tudo que você ligar na terra, tudo que você aprovar em termos de doutrina de caminho na terra, será aprovado pelo céu. E tudo que você desligar, aliás, desculpe, é o contrário. Quando você fala ligar, é reprovar. E quando você fala desligar, é conceder, autorizar. Olha que interessante. Ficou mais claro? Então o que ele está falando para Pedro, gente? Vamos resumir. Gente, o que os caras estão falando de mim aí nas paradas? Ah, tá falando que você é o São Damião, que você é sei lá quem. Tá. E vocês acham que eu sou quem? Aí eu acho que você é o filho do homem lá. Você é o escolhido. Você é o Messias. Né? Ah, legal, ó. Não foi você que está falando da sua boca, não. Você foi intuído a dizer isso. Por que Jesus fala isso? Pessoal, os apóstolos eram pessoas muito rudes, como todos eram na época. Né? Já ouviram aquela frase que fala que Deus não escolhe os preparados? Ele prepara os escolhidos. Foi o que Jesus fez. Quando a gente pega os apóstolos, cada um deles tem um perfil psicológico. Pode ver. Pedro é agressivo, é violento. Mateus é um metódico, dinheiro. Ele cuida da parte financeira, ele escritura tudo. Né? E assim vai. Tudo bem? Então, depois de tudo isso daí, ele mandou aos seus discípulos que ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Por quê? Porque ainda não era o momento. Né? Tanto que depois há uma passagem em que ele faz uma desobsessão, Jesus faz uma desobsessão, e o espírito obsessor fala para ele, que tu queres aqui, o filho do pai? E ele fala, quieto, que ainda não é hora dos caras ficar sabendo disso aí, não. Você já lembra dessa passagem? Tem essa passagem. Jesus falou, não é a hora ainda de que seja divulgado quem eu sou. Afasta-te, tchau. Deu para entender melhor o evangelho? Para ler 10 linhas, para entender, nós levamos quase meia hora. Não adianta passar os olhos sobre a Bíblia. Não adianta passar os olhos sobre o evangelho. Você vai ler um monte de coisa que vai entrar na sua cabeça e não vai entender nada. Ficou mais claro, pessoal? Bem mais claro. Não é legal? Legal. A gente entender as passagens assim? Então, olha, fica aqui de recomendação para quem está interessado. A gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que não tem todas as passagens, mas tem muita coisa. E a gente tem muita obra psicografada pelo Chico, né? Pelo Espírito Humberto de Campos, por tantos, pelo Manuel Filomeno de Miranda, todo mundo contando dessas épocas e dando uma melhor interpretação. Dá uma pesquisada. Tudo bem? Vamos seguir? Esse evangelho aí tem capítulo. Esse aqui é Mateus, capítulo 16, nos versículos de 13 a 20. Porque eu sou meio curioso, eu vou pesquisar. Vai ler. Vai lá, é bom. Beleza, gente? Estamos compreendidos? Vamos seguir lá. Bom, retornando então ao nosso livro dos Espíritos, estamos lá na parte 4ª, capítulo 2, das penas e gozos futuros. Vamos falar sobre as penas temporais, ok?
Então, o que nós estamos falando aqui, pessoal? Nós estamos falando da vida espiritual, né? Kardec está perguntando, tá, depois que a gente se encarna, como é que é? Como é que são as penas? Como é que a gente paga os erros? O que tem de bom? O que tem de ruim? Como é que vai estar o espírito lá depois de desencarnado? É disso que trata esse capítulo, né? Então tem muita coisa curiosa. Então vamos lá. 985. Kardec pergunta aos espíritos: constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? Porque ele vem falando do quê? O que a gente faz, a gente vai colher. Se a gente planta o bem, vai colher o bem. Se a gente colher dificuldades para os outros, a gente vai colher dificuldades. Porque há vários mundos. A gente veio de 900 questões falando sobre isso. E aí Kardec fala, então, vamos lá. Então, é uma recompensa a gente reencarnar em mundos menos grosseiros? O que vocês acham? É uma recompensa? Reencarnação não é recompensa. Reencarnação não é recompensa. Não é a reencarnação. Em mundos melhores. Vá na segunda parte da pergunta. A reencarnação, todos nós vamos ter até aperfeiçoar. Mas ele está falando, é uma recompensa a gente reencarnar no mundo melhor? Mas pode. Mas pode. Pode, medida que a gente... Pessoal, ninguém anda para trás. Estamos sempre em progresso. Por pior que seja o seu dia, no pior dos dias, pode ter a certeza que é um passinho mais perto da luz. Que ninguém vai para trás. Não é promessa, é lei. É a lei da evolução. Então, assim como nós espíritos evoluímos, os mundos também evoluem. Então, eu estou no primeiro ano. Nós estamos na creche. Nós estamos na creche. Estamos na creche, Zé. E daí, como que eu vou saltar lá? A hora que você passar nas provas. Passou nas provas, não errou mais tanto. É disso que ele está falando. Se eu for um bom aluno, se eu fizer tudo certinho, eu sei que eu ainda tenho imperfeição para corrigir, eu vou reencarnar, mas vai ser num mundo menos ruim do que esse? É essa a pergunta. Tudo bem? Como espírito de verdade é literal, eu grifei a palavra. Então ele pergunta se é uma recompensa para nós reencarnarmos no mundo menos grosseiro. Mas, até pode ser uma recompensa, mas foi um merecimento dele. Vamos lá. Aí, ó. Ó. É a consequência de sua depuração. Pessoal, nas leis divinas, tudo é trabalho, merecimento, causa e consequência. Então o espírito de verdade, para não dar um mal entendido, ele fala assim, olha, Deus é assim, se agiu bem, ele te dá um docinho. Isso é recompensa. Não. O que o espírito de verdade fala? Fala, não é uma recompensa, é uma consequência da sua depuração. Você se melhorou, consequentemente você passou de ano. Você passou de ano, você pode continuar na creche? Só você pedir. Aí vamos ver, né? Porquanto à medida que se vão depurando, que a gente vai melhorando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos. Não brincamos um monte aqui que a gente quer ir para Júpiter? É o mais perto aqui, melhorzinho que a gente, né? Do nosso sistema solar, qual é o outro mundo material que existe? Qual é o outro planeta que tem civilização, com casa, território? A gente bota o negócio e vê as luzinhas deles lá. Nenhum. O único mundo material como o nosso é o nosso. Pelo que temos conhecimento da doutrina, nos lembra o Haroldo Dutra Dias, que o mundo material parecido com o nosso, mais próximo, está lá na constelação de Capela. Há 40 anos-luz. Não dá para a gente chegar lá. Resolver aqui primeiro, né? Exatamente. Então, à medida que a gente vai se melhorando, vamos habitar mundos melhores? Com certeza. Vocês lembram que eu falei, pessoal?
ninguém, absolutamente nenhum de nós, vai ficar um segundo encarnados se não for necessário e útil. Deu para entender isso? E enquanto estivermos aqui, é porque há algo a cumprir, há algo a aprender, há alguma prova a passar ou há alguma expiação a ser cumprida. Acabou? Acabou. E o materialista fala, ai, mas eu vou morrer, sair daqui, é que é tão bom. Tem coisa melhor, tá bom? Até que se tenham despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas, para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Para quem perguntou qual é o sentido da vida, essa aí é a resposta. Para que a gente vive? Para ir se melhorando, para ir se aperfeiçoando, se depurando, em busca da felicidade plena junto a espíritos puros no seio de Deus. Tá bom para vocês ou Tá prefere bom, ficar aqui que aqui tem praia? Tá bom, mas é o seguinte, ó. Eu prefiro ficar aqui. Fica à vontade, Zé, fica à vontade, Zé. Só que é o seguinte, ó. Vai demorar muito para me convencer que lá é melhor do que aqui. Zé, deixa o meu lugar para você, fica sossegado. Não vai faltar lugar. Tá bom? Ó, você não pode falar não, porque você já viu o outro lugar. Eu já, então, mas só que é o seguinte, eu vi 3 lugares, né, velho? Então, Agora, eu não sei para onde que eu vou, melhor ficar aqui. É melhor ficar por aqui. ou capricha aí, né? Capricha na prova para ir para um lugar bom. Escolheu certo ou duvidoso. Isso aí. Tudo bem aí, pessoal? Vamos seguir. Questão 986. Pode o espírito que progrediu na sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Passei de ano, fiquei bam, pronto para Júpiter, né? Lá já há um mundo de regeneração. Já não tem o sofrimento da matéria, não é tão materializado como aqui. Eu posso reencarnar na Terra ainda? Posso? Quem acha que sim? Quem acha que não? Então vamos lá. Sim. Podemos. Desde que não tenha logrado concluir a sua missão, pode ele próprio pedir lhe seja dado completá-la em nova existência. Onde? Aqui. Legal? Com uma ressalva. Que até agora o senhor fala assim, mas eu pedi para ficar mesmo. Com uma ressalva. Mas então já não está sujeito a uma expiação. O nosso mundo de provas e expiações não é um lugar de punição. Ele é um lugar de aprendizado. Nós não estamos aqui para ser punidos pelos nossos erros. Nós estamos aqui para aprender com os nossos erros. À medida que aprendemos, não sofremos mais. Deu para entender isso? Então, passei por uma série de provas e expiações. Passei um monte de dificuldade na minha encarnação. Tinha como missão ficar bem com a Patrícia. Eu tô espiando. Cada um com a sua. Mas aí, chega lá no final da vida, pelo meu próprio livre-arbítrio, olho para a Patrícia e falo assim, não vai dar não. E me separo. Ai, é crime de morte? Ai, é sentença divina? Não, é uma opção do espírito. Ok? Desencarno. Chego lá em cima, espiritualidade fala, Paulão, nota 9,8. As plaquinhas aqui, ó. Muito bom.
Só faltou se acertar com a Patrícia, né? Daquela outra reencarnação lá atrás. Então é o seguinte, bota nós de novo lá. Agora vai. Pronto. Mas sabendo que todas as dificuldades que eu já atravessei junto com ela, não terão mais. E aí talvez tenha até uma vida mais próspera, né, no sentido financeiro. Mais tranquila. Né? Se eu Tem tive... outras coisas para espiar. Se eu lá perdi uma perna porque eu tinha uma dívida tal, isso não, já foi. Pessoal, o Pai é soberanamente justo, bom e misericordioso. Não há castigo. Ponha isso na sua cabeça. Há causa e consequência. Solucionou, resolveu, aprendeu? Não viemos ao mundo para sofrer. Ninguém vem ao mundo para sofrer. A gente vem ao mundo para aprender. Tira essa coisa de que eu vou me chicotear, porque... Nossa, vai cortar, né? Para agradar a Deus, você vai ficar se chicoteando e se batendo. Não é esse Deus que a gente conhece. Tudo bem? Mas você tinha que dar esse exemplo de mulher, Paulo? É o que mais me pega, né, Zé? É a maior prova, né, que a gente tem, né? Desse jeito você me magoa. Deu para compreender, pessoal? Ah, Zé, você vai ter que voltar umas 4 vezes aqui, né? Quantas foram? Puxa vida. Eu tinha mentido. Foi pra 3? Você, rapaz. Eu tinha falado 4 é 5, eu tinha esquecido. Tinha esquecido de uma? Ô Zé, 5 vezes você vai voltar aqui. Pessoal, é lógico que, como eu sempre falo, né, a gente dá esses exemplos meio racionais, não é assim. A cada um conforme a sua obra. Olha, eu tive uma vida, você teve uma vida com 5, mas sua parte você fez. Quem não quis se compor comigo foi a Patrícia. A expiação é minha? Não. Então eu estou mais sossegado, Paulo. Beleza? Quebrei seu galho agora. Os caras estão aqui, Se essa for a lei, eu estou mais tranquilo. estão anotando aqui os espíritos, né? Lembra, pessoal, o mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Fechou? Fiz de tudo para dar certo. Eu falei, eu não aguento mais você. Pode pegar suas coisas e ir embora daqui. Quem é que não cumpriu a missão? Fui eu ou foi ela? É lógico que também, mas por quê? Porque eu era insuportável. Então, vocês estão entendendo que não é uma matemática. A evolução não é uma matemática. Né? Tem um irmão espiritual dessa casa, né, que costuma dizer que lá em cima, 2 mais 2 nem sempre é 4. Pode ser 5, pode ser 22. Porque tudo depende das circunstâncias. Tudo bem? Até aí, beleza? Deu para... Vamos seguir? O pessoal está preocupado com essa parte de marido e mulher, né? Eu vi que ficou um silêncio pesado, assim, um olhando para o outro. Falei, e agora? Né? Ó, nós já falamos disso, hein? Casamento não é sentença. Já... É escolha, é livre-arbítrio, é tentativa. Isso daqui é uma escola. É melhor que você desista da prova do que você faça uma desgraça maior do que a que você está fazendo. Mas tem de voltar para espiar. Vai tentar consertar. Ei, fica aqui, Né? Não. Não bota a pilha errada, Ângela. Mas se eu regras, Agora que estava indo bem, né, Zé? Ah. Vamos seguir? 987. 987. Que sucede a um homem que, não fazendo mal, também não faz nada para libertar-se da influência da matéria? Ó, o Kardec está perguntando
pela terceira vez no Livro dos Espíritos, de forma diferente para os espíritos superiores, aquele que não faz o bem, mas também não faz o mal. Tem a sua frase. Os isentão. Lá atrás tem aquele que, Não faz o podendo, não faz o bem, faz o mal. faz o mal. Aqui ele perguntou diferente, de novo a mesma coisa. Viu como ele era pedagogo? Ele falou, eu vou pegar o espírito de verdade no contrapé. Ele está perguntando de novo, ó, o que acontece com aquele que não faz o mal? O cara não faz mal nenhum, mas também não faz nada para se libertar da influência da matéria. O que é a influência da matéria, pessoal? É tudo que tem de ruim e de pesado. A ganância, o vício, o ócio, a preguiça, a violência, que mais? Arrogância. Ou seja, tudo que tem de ruim. O cara não faz o mal, mas também não faz nada para ser bom. O que acontece com ele? Quem mais? Vai repetir? Quem mais? Falamos disso segunda-feira passada, num tema polêmico. Né? Polêmico. Quem faltou, perdeu. Não vamos voltar no tema hoje, por favor. O tema deu, nossa senhora. Vocês vão ver que a palestra que vai ao ar só tem 2 minutos. O resto foi tudo cortado, senão o YouTube derruba a gente. Pessoal, não há punição. Deus pratica justiça, ele não pratica vingança. Senão ele não seria Deus. Senão ele não seria soberanamente justo, bom e misericordioso. Mas ele é justo. Também o que você faz de errado não fica de graça. Ok? Então vamos lá. O que acontece com o cara lá? Pois que nenhum passo dá para a perfeição, tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente. O que nós falamos aqui semana passada? Ah, é certo, é errado, não importa. Qual que era teu objetivo aqui? Meu objetivo era encarnar e ser sapateiro. Por quê? Ah, porque eu tinha que ser sapateiro, porque eu matei sapateiros lá na Idade Média, sei lá. Então eu vim para ser sapateiro. Chega aqui, eu resolvo ser o quê? Engenheiro agrônomo? Eu fugi da minha prova. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar para a minha prova. Estou dando um exemplo bem bobo, tá? Tudo bem? Vale para tudo. Ele fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Por quê? Porque não vai para frente e não vai para trás. Alguém decai? Nunca. Mas Paulo, eu vi na televisão que o cara matou 15. Você não sabe quantos ele matou na encarnação passada. 15, só 15 nessa para ele foi uma vitória. Paulo, 2 coisas. Só voltando ao exemplo anterior que você deu, né? Que eles falam que nem sempre 2 e 2 são 4. Porque às vezes você tinha uma expiação, alguma coisa a cumprir, você não cumpriu bem aquilo, mas em compensação talvez você fez muitas obras boas. Então isso vai ter um peso também. Isso. Né? Talvez na sua expiação, se cada bem que a gente faz anula o mal que a Isso. gente fez, né? Posso raciocinar assim? Perfeitamente. Essa é a minha pergunta. Muito bem lembrado. As leis de Deus são justas. Como é que se apaga um erro? Paulo, beleza, eu errei pra caramba, tô arrependido, o que eu faço daqui pra frente? Eu vou tomar na cabeça? Eu vou sofrer tudo isso daí? Calma. O livro Céu e Inferno, capítulo 7, das expiações das provas futuras, é o Código Penal da vida futura. Ele fala que para a gente corrigir um erro qualquer, a gente precisa passar por 3 fases. Quais são as 3 fases? Cadê os estudantes da casa que já decoraram? Primeiro é arrependimento. Por quê, gente? Porque se você não arrependeu, você não entendeu que aquilo é errado. Não, eu dei na cara dele, está arrependido? Não, se eu precisar, eu vou lá e dou na cara dele de novo.
Então você não arrependeu, filhão. Ok? Número 1, arrependimento. Número 2, expiação. Como eu descobri que eu dei na cara do Afonso e aquilo foi um negócio muito errado, eu magoei ele, aquilo me corta o coração. Isso é expiação, consequência. Ok? E para limpar? Reparação do mal feito. Como? Depende da tua falta. Eu posso ir lá e falar, Afonso do céu, pelo amor de Deus, desculpa, cara, não sei onde é que eu estava com a cabeça. Meu irmão, nossa senhora. E ele pode fazer o quê? E se ele não aceitar a minha desculpa? O problema é dele. Tem um trecho do seriado, né, do The Chosen, dos Escolhidos, né, acho que está traduzido. Olha mais alto. E Jesus fala que o pedido de desculpa, o perdão é um presente que se dá e o outro aceita ou não. Exatamente. Desculpa, Isso aí. é um presente que você dá ao outro e aí o outro aceita ou não. Exatamente. Então, pessoal, é isso. Aí você pode corrigir os seus erros praticando o bem. Quando que eu vou praticar o bem? Na nossa cabeça, hoje é segunda-feira. Então na segunda-feira que vem eu começo a fazer o bem. Chega na segunda-feira e fala, mas agora é inverno, né? Então eu vou começar a fazer o bem depois do inverno. Porque agora eu vou fazer uma viagem de negócio, depois eu volto na casa da Espírita e a gente vai empurrando. E a gente vai prolongando o sofrimento da expiação. Culpa de quem? E aí o cidadão vira e fala assim, eu não dou sorte na vida. Não é questão de sorte, gente. É questão de postura. Me aliviou. Agora tá vendo? Uma bate, outra sopra. A Ângela bate. Deu para entender, pessoal? Legal? Dá tempo de uma última aí. Vamos lá. 988. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma. Aqueles que vivem bem. O Zé. Tranquila, vida reta, né? Que nada precisando fazer por si mesmas se conservam isentas de cuidados. Acontece nada com ele. Provará essa existência ditosa que elas nada têm de espiar de existência anterior? Olha que pergunta interessante. Acho que todo mundo aqui já se perguntou nisso. Pô, eu trabalho, eu me mato, eu ralo, eu acordo todo dia às 6 horas da manhã, eu vou para lá, eu vou para cá, e o meu vizinho não faz nada o dia inteiro, carro zero, casa de 5 andares. Ninguém aqui nunca pensou isso. E é isso que ele está perguntando. Eu falei, então, será que existem essas pessoas aí que, vamos dizer como minha mãe dizia, vieram ao mundo a passeio? Não tem? Já ouviram essa frase? Esse aí veio ao mundo a passeio. Você olha o post no Instagram, segunda-feira, praia, terça-feira, montanhas, Campos do Jordão, quinta-feira ele descansa, na sexta-feira ele está onde? Jogo de futebol com os amigos no clube. Você fala, nossa, eu queria viver essa vida aí, não é? Então é isso que ele está perguntando. Provará essa existência ditosa que eles nada têm que espiar de existência anterior? Porque aqui também, pessoal, tem aquela curiosidade que a gente também já discutiu aqui. Aí eu quero fazer uma regressão. Nossa, eu também não vou entrar nesse tema polêmico de novo. Aí eu quero saber quem eu fui. Quero saber quem eu fui. Quer mesmo? Você tem certeza que você quer? Tem uma passagem, eu não lembro quem, eu li essa semana passada, onde alguém pergunta a um espírito evoluído, fala assim, porque veja, né, irmão, Cleópatra, um grande espírito, e o espírito fala assim, está colocando dormentes na linha de trem no interior de São Paulo. Tudo bem aí? Calma, eu não entendi. Colocando dormentes na linha de trem no interior de São Paulo. Dormente é aquela madeira.
Aqueles toco de trem. Tá fazendo trilho de trem no interior de São Paulo, lá nos templos lá de trás. Não quer dizer que a pessoa teve uma posição que ela está muito bem. Cuidado, né? Então o que o Espírito de verdade nos fala? Primeiro, você conhece muitas dessas pessoas aí que você está falando que são ditosas? Quantas? E muito cuidado, que normalmente a gente vai ver, atrás de uma grande fortuna, sempre tem um grande crime. Né? Falar outra coisa, mas vai cortar, né? Ô Zé, fala que depois avisa que a Paty já prepara para cortar, pode falar, né? Eu sempre falo para vocês, eu queria fazer mais um adendinho aqui, ó, né? Lá atrás a gente viu isso daí. Uma hora também que o Kardec vira para o Espírito de Verdade e fala assim, mas olha a Fátima, uma pessoa maravilhosa, boa, passando pelo que está passando. Qual é a resposta do Espírito de Verdade? Que sabe estuda essa pessoa? O que vocês sabem de mim? Nossa, o Paulão, palestrante espírita, que legal, gente fala super bem. O que vocês sabem de mim? O que eu já fiz? O que eu sou capaz de fazer para frente? Então, muito cuidado. Confia na justiça do Pai. Confia. Né? Vou repetir de novo aquela frase, a Patrícia me mata, né? Mas no universo de nosso Pai não existem vítimas e não existem injustiçados. Porque se nós admitirmos que existe uma vítima ou um injustiçado, então esquece Deus. Já não é mais soberanamente justo nem bom, nem misericordioso. Ele deixou acontecer uma injustiça. Entendeu? Não tem. Vamos lá. Conhece muitas dessas pessoas? Enganas-te se pensas que as há em grande número, né? Você está achando que tem muita gente que vive de boa assim? Não tem. Não raro, a calma é apenas aparente. Muita gente que vive de aparências, né? Até comentar, uma amiga minha uma vez comentou, conversando comigo, falou assim, nossa, eu tinha uma amiga no Facebook que eu morria de inveja dela. Porque eram lugares maravilhosos, eventos fantásticos. E eu olhava para aquilo e falei, nossa, eu queria ter a vida que ela teve. Eu falei, ela falou, semana passada ela suicidou-se. Tudo fachada. Não rara a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência. Lembra que a gente falou lá atrás? Você não está gostando da tua vida? Está ruim? Está difícil? Lembra que foi você que escolheu. Pode ter a mais absoluta certeza que você escolheu tintim por tintim. Então, talvez elas tenham escolhido tua existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Nós já estamos falando de espíritos bondosos e sábios. Nós não estamos falando aqui toda noite de livre-arbítrio de cada um de nós, poder de decisão. O que eu falei semana passada? Paulão, você bateu na sua mulher a vida inteira. Agora está na hora de você vir mulher. Aí eu falo, não, ainda não. Agora eu quero voltar como Rock Hudson. Você tem certeza, você está prolongando o quê? O teu próprio sofrimento. Mas você quer? Eu quero. Então vai, filho. Ou o contrário. Somos muito arrogantes. Não, vamos lá que eu quero vir. Não pode me arrancar as duas pernas, pode me tirar um braço e pode me cegar dos dois olhos que eu vou aguentar a reencarnação.
Irmão, isso é pesado. Você não pode fazer devagarzinho, uma vez a cada 10 encarnar. Não, eu quero agora já. Aguenta? Aí com a mão que sobrou, suicida-se. Não é? Mas temos esse livre-arbítrio, ele é respeitado. Então, como preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Não é? Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se senão exercendo a sua atividade. Qual é a atividade do espírito? Aprender. Se você escolher uma vida tranquila, eu vou tirar uma encarnação de férias. Podemos tirar uma encarnação sabática? Podemos. Só que o prejuízo é nosso. O retardamento é nosso. As imperfeições que a gente podia ter limpado, a gente não limpa. E a gente prolonga, essa é a palavra, a nossa expiação. Perdeu tempo. Nossa Senhora, eu não devia ter ficado todo esse tempo lá na praia tomando sol. Eu podia ter progredido, podia ter tido filho, podia ter... Olha, uma pergunta que todo mundo faz. Podemos ficar só no plano espiritual? Não. Por quê? Por quê? Porque existem imperfeições que a gente traz no espírito que a gente só consegue corrigir aqui encarnados. Não é maldade de Deus. Fala, não, a regra é encarnar e todo mundo tem que encarnar. Por exemplo, o seu problema maior é o quê? Ganância econômica. Você matou 20 para tomar a fazenda deles na época do café. Você escravizou um monte de negros para ganhar mais dinheiro. Seu negócio é grana. E é uma ganância louca. A hora que você desencarna, você fica assim em volta do seu tesouro, vendo a família levar tudo e você fica louco. Décadas no umbral. Aí fala assim, então, né? Você precisa corrigir isso. Onde que tem dinheiro? Em nosso lar não tem. É aqui. Então você é obrigado, daí no caso, a ter que voltar, né? Ou aqui, ou em outro planeta que tenha dinheiro. Como? Se estiver bem, então você realmente não vai daqui. Eu tô ótima. Eu tô bem. Você vai retardar, você vai olhar todo mundo que está mais feliz que você, espíritos que estão ascendendo, você vai, não, fica aqui mesmo, estou de boa aqui. Se ela estiver bem, ela pode encarnar em um dos mais ditosos. Você vai ter que encarnar, mas não necessariamente aqui. Não é isso? Pode. Mas você não quer mais encarnar, você quer ficar... o mundo material, gente, fica tranquilo, porque mundo material que nem o nosso, nós já estamos acabando. A gente já vai entrar numa era de regeneração. 2057, já estão falando aí os médiuns mais bambambãs. Mas é o início da regeneração. O que quer dizer isso? Fica sossegada que tudo sacripanta, os canalha, os sem vergonha, vão desencarnar. E vão para onde? Vão ser promovidos para Quiron. Entendeu? Falando, a turma, o que nós já falamos aqui? A turma está avançando da... O que é? 9º ano, pô? Eu não sei mais. No meu tempo era da 8ª série para o 1º colégio. A turma está avançando. Quem passou, vai. Quem não passou, vai para outra escola. E aí os cursos vão ficando melhores. As expiações são melhores. As provas são mais tranquilas. Entendeu? Mas tem coisa que é só na carne mesmo. Fala, o que é? Paulo, a opção de não reencarnar não é dos espíritos elevados? Depende do que você está falando de espíritos elevados. Aqueles que já passaram. Espírito puro não precisa mais. Isso. Puro. Não precisa. Não. É só eles podem ter essa escolha. Só eles. Só que o espírito puro não pensa mais que nem a gente. Você chegar para um espírito puro e falar assim, tem um lugar chamado Brasil, Precisa. que tem um negócio lá chamado política.
que tem um negócio lá chamado dinheiro público. E ó, tá morrendo não sei quantos milhões de pessoas. Semana morreu o cara na cadeira da UPA, e tem criança passando fome, o cara fala assim, acho que eu vou. Porque ele já é um espírito. Primeiro porque ele reencarnando, o que a gente viu? Ele já não tem que espiar o que nós estamos espiando. Vem para ajudar, no caso. Vem para ajudar. Vem como missionário. Né? A gente estourou o tempo, mas... Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes. Um espírito bom, um espírito muito bom. Quando completou 50 anos no plano espiritual, conta Divaldo Pereira Franco que houve uma solenidade, um evento muito grande. E Maria Santíssima pessoalmente manda seu espírito mensageiro, Celina, falar, irmão Bezerra, ó, por ordem de Maria Santíssima, você pode escolher qualquer planeta para continuar sua trajetória. Bezerra de Menezes falou assim, olha, muito grato, agradeço demais, mas diga à Mãe Santíssima que se for permitido a mim, enquanto houver uma única lágrima na terra do Cruzeiro do Sul, eu quero continuar aqui. Isso é um espírito bom. E é assim que nós vamos ser. Tudo bem? Mas no caso ele não vai sofrer também, né? Não. Tá de boa, tá lá. E esse está lá no plano espiritual. Mas pode reencarnar? Pode. Em missão. Tudo bem, pessoal? A gente tinha mais uma lâmina, vai ficar para a gente concluir isso aí na próxima aula. Alguma pergunta? Não? Então, pessoal, vamos encerrar porque já estourou o nosso tempo. Assim como a gente cumpre com regularidade o início, a gente também tem que cumprir com regularidade o fim, porque a espiritualidade também encerra o seu trabalho e começa um novo. Já se prepara para aplicar o passe magnético em cada um de nós. Tudo bem? Então eu queria de coração agradecer a todos vocês, desejar a todos que nós fiquemos na paz do Cristo. Muito obrigado.